Eu creio que nessa noite é noite de milagres, noite de transformação e noite do grande poder do Espírito Santo sobre a minha vida e sobre a tua vida. Amém? Você que trouxe sua Bíblia, abra no livro de João, capítulo 2, versículo 1 a seguir. João, capítulo 2, versículo 1 a seguir. Todos acharam? Amém? E diz assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe respondeu: mulher, mulher, que isso tem a ver comigo e contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Além disso, e ela disse aos que serviam: fazei tudo o que eles disser. Estava ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para purificação cerimoniais, e cada uma media 2 a 3 almudes. Jesus lhe disse: enchei a talha de água até transbordar. Então determinou-lhe: tirai agora e levai para a festa. E eles o fizeram. Quando o encarregado provou a água, que já estava transformada em vinho, não souberam de onde viera, se bem que os serviçais que havia tirado a água o sabia. E ele chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o bom vinho, e quando já beberam bem, servem um vinho inferior. Porém, guardaste o melhor vinho até agora. Com este, Jesus deu início a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, queremos te louvar, Pai, e te agradecer, Senhor, pela oportunidade, meu Pai, de estar ouvindo a tua palavra, Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, se sinta à vontade aqui, Deus. Vem tratar os nossos corações, vem tratar, meu Deus, com as nossas vidas, Senhor. Nos trata, Senhor, que nossos corações, meu Pai, como terra fértil, Senhor, possa receber da semente, meu Pai, possa receber da tua palavra, Senhor Jesus. Trata cada um, meu Pai, conforme a tua vontade, Senhor Jesus. Cremos no teu agir, cremos no teu querer, confiamos sempre no Senhor. Porque nossa alegria, meu Pai, é estar perto do Senhor. Nós só temos a te agradecer por tudo o que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor Jesus. Por isso, meu Pai, nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos. Jesus transformou água em vinho. Fato que vai além da ciência. Fato inexplicável. Mas como o seu primeiro milagre, ele deixa muitos ensinamentos. E justamente por ser em um casamento, família é a instituição que cresceu no coração de Deus. Quando Deus criou o homem, ele viu que não era bom que o homem estivesse sozinho. Por isso, criou a mulher. E nós já percebemos que qual grande particularidade Deus tem com a família. E nesse milagre nós percebemos que algumas coisas são necessárias em nossas vidas, para que também haja transformação, para que haja milagres. Nós temos que perceber que muitas vezes, muitas situações, pode ser lá na família, pode ser em relação a casamento, em relação a trabalho. Nós percebemos que muitas vezes toda essa correria
situações que se levantam contra nós. Nós temos que perceber que muitas vezes isso vai trazer aos nossos corações até mesmo sentimentos ruins, frustrações, tristeza. E aqui, como Jesus transformou água e vinho, é necessário também que Ele nos transforme. A transformação em nossas vidas deve ser contínua, deve ser diária. Jesus, Ele vai sempre estar nos tratando, sempre nos orientando, sempre nos transformando. E eu escolhi um tema para essa mensagem que diz: Jesus pode transformar a sua vida. E como todo milagre de Jesus, ele tem algumas peculiaridades. A primeira coisa que nós devemos perceber nesse milagre é que quando o vinho termina, Maria chega para Jesus e diz: o vinho deles terminaram. O vinho, é bem claro na Bíblia que o vinho sempre estava representado como a alegria. Como a alegria. E Jesus fala: mulher, o que tem eu com tu? Não é chegada a minha hora. Nós percebemos que Jesus, ele sempre tem um momento correto para agir. Ele sempre tem um momento correto para fazer um milagre. Não é de qualquer jeito. Sempre ele vai preparar algo para poder nos ensinar. Sempre ele vai preparar algo para podermos levar como lição para nossas vidas. E uma das grandes diferenças desse milagre é que Jesus, ele não pediu os vasos que já estavam com vinho. Ele pediu talhas. Entendam que aquelas talhas eram usadas simplesmente na purificação. Aquelas talhas, olha, cheias de água. E quando os convidados eles chegavam, ele lavava os braços e lavava os pés. Porque naquele tempo não tinha asfalto, não tinha calçamento. Imagine como aquelas pessoas elas viajavam lugares longe para chegar até mesmo esse casamento. Imagine como naqueles pés chegavam folveiros. O pessoal de sandália, muitos descalços. E pessoas até mesmo que trabalhavam com animais. E os judeus sempre têm isso. Eles associam sempre essa limpeza com uma purificação diante de Deus. E eu creio que Jesus, observando aqueles judeus se lavando naquelas talhas, e Jesus, ele pede justamente: tragam as talhas. As talhas não eram apropriadas para ser colocado o vinho. Mas como Maria, a sua mãe, disse: façam tudo que ele disser. E os serviçais obedeceram. E Jesus disse: encham as talhas com água e encham até a borda. Não deixe espaço. Encher até a borda. E essa palavra começou a me tratar. Eu vejo que quando Jesus traga alguns ensinamentos, eles deixam bem claro. E esse número 6, porque foram 6 talhas, quando nós vamos para a palavra de Deus, na Bíblia, a maioria das vezes, o número 6 está associado ao homem. Porque no 6º dia, o homem foi criado. Então observe que não somente foi o milagre da purificação, da transformação da água para o vinho, mas também Jesus purificou aquelas talhas impróprias para obter vinho. Mas quando ele levou para os serviçais a levaram, que levou para o mestre-sala, e o mestre-sala provou. Imagina aqueles homens levando aquela água transformada em vinho, mas de um vaso não apropriado para colocar esses vinhos. E essa palavra veio me tratar justamente dessa forma. Jesus, ele não só quer somente trazer alegria para nossas vidas, ele quer nos transformar, ele quer nos purificar.
E a primeira coisa que nós vamos tratar aqui, a primeira coisa que nós devemos atender em relação a Deus, a primeira coisa que nós devemos observar é que devemos fazer tudo que Jesus nos ordena. Devemos sempre que nos encher de água. Mas talvez você possa me perguntar, irmão, o que essa água significa para encher até a borda? A água, aqui na palavra, ela representa a própria palavra de Deus. Jesus disse, encha até a borda. A cada dia nós temos que nos encher da palavra de Deus. A cada dia nós temos que buscar a palavra de Deus. Na parábola do semeador, nós vamos observar que uma das coisas que o inimigo faz é tentar arrancar de nós essa palavra, para que nós não possamos transbordar, para que o milagre não aconteça, para que a transformação não aconteça. Ele vai tentar a todo momento, tentar arrancar de nós. Mas nessa noite Jesus está aqui para te dizer, a cada dia se encha da minha palavra, que eu vou fazer transformação sobre a tua vida. No livro de João, capítulo 4, versículo 13. A palavra diz assim: então Jesus disse, quem beber desta água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque da água que eu lhe der, se tornará nele fonte de água viva, que levará para a vida eterna. Será que nós já começamos a perceber que muitas vezes a palavra água está relacionada à palavra de Deus? Aqui nós começamos a perceber como a palavra de Deus ela relaciona a água à palavra, a importância da palavra em nós, a importância da palavra para poder trazer em nós a transformação, aquilo que precisamos está cheio para que aconteça a transformação. Não podemos deixar escapar de nossos corações a palavra de Deus. Temos que guardar. A palavra diz, de tudo que nós devemos guardar, guarde o teu coração, pois dele procede toda a vida. É em nossos corações que nós devemos guardar a palavra de Deus. Em nossos corações. No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 25. Ouça essa palavra. Ele começa falando de casamento também. Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa, irrepreensível. Quem é a igreja? Nós somos a igreja do Senhor. Jesus quer cada dia nos transformar. Nós temos que deixar isso bem claro. E nós temos que entender muito bem isso. Que nós necessitamos dessas transformações. Nós sabemos que nós estamos passando por várias situações em que muitas vezes o inimigo ele fica tentando arrancar de nós essa palavra. As situações muitas vezes quer levar nós a não crermos naquilo que Deus tem para fazer em nossas vidas. Quantas situações têm se levantado? Se levantado em nossa família, muitas vezes se levantado em nosso casamento, até mesmo na área de trabalho, quanto desemprego. E nós sempre clamando, pedindo a Deus que abra uma porta. Muitas vezes enfermidades. Mas entenda através dessa palavra que Jesus não quer somente fazer o milagre de transformar, mas o milagre também de purificar. Porque o milagre somente não leva à salvação, mas em nós nos purificarmos, nós como igreja, porque Jesus morreu por nós,
por mim, por você. Aqui também o vinho está sendo representado como um sangue. O sangue de Cristo que nos purifica. E a segunda coisa que nós devemos atentar é que o sangue de Jesus nos transforma e nos purifica, assim como fez com aquelas talhas. Livro de João, capítulo 19, versículo 34. Porém, um dos soldados furou ao lado de Jesus com uma lança. No mesmo instante, saiu sangue e água. Eu comecei a pesquisar um pouco sobre esse texto. E nas pesquisas, muitos estudiosos, céticos, eles ficam tentando explicar o porquê saiu sangue e água. Tentando explicar, assim como muitas pessoas, elas preferem crer que o homem veio do macaco, mas muitas vezes não crê que o homem foi criado por Deus. E eles têm algumas teses, porque aqui na palavra ele não diz qual lado de Jesus foi perfurado. Você não encontra na palavra de Deus. E até mesmo no livro de Isaías, no capítulo 20, nós encontramos que nenhum dos ossos dele foram quebrados. Como perfurou o coração? Essa área do coração que pode sair água. Mas se a Bíblia aqui não se refere, se foi na frente. Sabe, irmãos, como muitas vezes as pessoas, eu creio que por falta de conhecimento, por falta de Deus no coração, por falta de transbordar da palavra de Deus, elas no próprio coração delas, elas ficam permitindo que o inimigo arranque delas a palavra. E muitas vezes elas tentam passar para outras pessoas. O inimigo ele não pode fazer nada sozinho. Ele tem que usar alguém. Ele tem que usar alguma pessoa. Quando a palavra de Deus diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, nós não podemos ver o inimigo com nossos olhos, mas muitas vezes nós vimos o inimigo nas pessoas. Infelizmente nas pessoas. As pessoas não estão entendendo. Ela não entende o poder transformador da palavra de Deus. Ela não entende a gloriosa força que há na palavra de Deus, sobre esse transbordar da palavra, sobre aquilo que Deus quer fazer na vida delas, sobre o purificar de Deus. E a cada dia, ainda com tantas lutas, a cada dia com tantas dificuldades, eu entendo que Deus, Ele está sempre surpreendendo cada um de nós. Eu sei que Deus, Ele está sempre agindo. Quando a irmã Diana começou a falar aqui do Salmo, ela falou uma coisa que eu deixei aqui relatado. Ela falou que mesmo que nós não estamos vendo, Deus ele está sempre agindo por nós. No versículo 10, quando o mestre Sala pede para vir os noivos, aqueles noivos não tinham conhecimento do que estava acontecendo, porque eles não eram encarregados de cuidar do vinho. Eles não sabiam. E aquele homem que provou o vinho, ele chama eles e diz: todas as festas que eu vou, eles servem o primeiro vinho bom, o vinho agradável, o vinho puro. E depois que todos já estão embriagados, eles começam a servir os vinhos inferior, os vinhos ruins. Mas vocês deixaram por último o vinho bom. Eu percebo que aquele casal ele não estava entendendo, porque eles não sabiam. Eles não eram encarregados por essa parte. Entenda que é assim que Deus faz nossas vidas. Ainda que nós não estamos vendo, ainda que nós não estamos percebendo, Ele continua agindo na minha e na sua vida. E vai continuar agindo, porque só Ele tem poder para mudar a sua vida. Só Ele tem poder para te purificar e te livrar de tudo que pode te acontecer. Nós temos que crer que Deus continua agindo. Temos que crer que Deus continua transformando. Nós não podemos desacreditar na palavra de Deus, no poder transformador.
Hoje eu tive que fazer uma pequena viagem, mas o meu companheiro Celso, meu compadre, e nós viemos conversando justamente nesse contexto de não permitir que circunstâncias, não permitir que muitas vezes a forma de nós olharmos tire de nós o desejo de aquelas pessoas que estão próximas de nós. Receba de nós uma palavra de incentivo, uma palavra que possa chamá-la mais para perto de nós. Uma palavra de Deus, palavra que enche, palavra que pode fazer com que Deus transforme essa pessoa de verdade, fazer com que Deus firme essa pessoa de verdade, fazer com que essa pessoa venha junto com a igreja adorar o Senhor, junto com a igreja louvar, e no coração dela ela entender esse poder transformador da palavra, esse poder purificador do sangue de Jesus, esse poder que está sobre a minha e sobre a tua vida, que tem nos livrado, não somente nos curado, nos tratado, mas que nos levará para a vida eterna. Esse é o Deus que nós servimos. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 16. E a palavra diz assim: por isso, nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se desgastando, o nosso espírito vai se renovando a cada dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento, porque nós não prestamos atenção nas coisas que vêm, mas nas coisas que não vemos, pois o que vê é transitório, mas o que não vê, isso dura para a vida eterna. Lembra que eu disse que a irmã falou daquilo que nós vemos e que nós não vemos? Muitas vezes nós nem percebemos a forma que Deus está nos abençoando a receber uma palavra. Muitas vezes nós nem percebemos a forma que Deus está agindo nas nossas vidas, na vida das nossas famílias. Nós, na mão de Deus, muitas vezes nós somos como talhas, muitas vezes imperfeitos, muitas vezes com impurezas, mas estamos debaixo da graça de Deus, e Deus ele vai nos tratando a cada dia. E o sangue que foi derramado na cruz, esse tem nos purificado, e Deus tem me usado e tem te usado sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre o teu casamento. Então nunca desista, e sempre creia nesse poder transformador, sempre creia naquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Talhas. Que pessoa naquele momento poderia imaginar que Jesus usaria talhas? Simplesmente deixada em um canto, cheia de água, muitas vezes suja, porque as pessoas lavavam as mãos, as pessoas vinham, tiravam a água para lavar os pés. E Jesus usou talhas. Será que você pode perceber aquilo que Jesus quer fazer na sua vida? Será que você consegue perceber que nesse momento Ele deve estar te enchendo o teu coração da palavra, para quando você chegar na tua casa, você começar a transbordar dessa água, começar a transbordar dessa palavra, e a transformação, e essa purificação, e esse vinho que está dentro de você, esse vinho puro, esse vinho que traz alegria, esse vinho que pode fazer a grande diferença, esse vinho que é representado pelo sangue de Jesus. Nós tivemos aqui Santa Ceia, momentos que nós comemos do pão e bebemos do vinho, representado pelo corpo e pelo sangue de Jesus. O poder purificador, o poder transformador.
Esse é o poder de Deus sobre a tua vida. O poder de transformar. O poder de mudar a sua história. O poder de mudar a situação que você possa estar vivendo. Seja a sua família. Seja no casamento. Seja no trabalho. Talvez você se sinta até mesmo como uma talha. Ali deixada pelo canto. Que muitas vezes se sente incapaz. Muitas vezes se sente impura. Mas a cada dia que você busca a Deus, Ele vai te transformando, Ele vai te purificando, Ele vai trazendo sobre a tua vida uma grande alegria para fazer transbordar para a vida eterna. E essa é a palavra de Deus. Jesus pode transformar a sua vida. Basta você crer. Basta você guardar essa palavra aqui no seu coração. Não permita que muitas vezes a forma de você olhar para as circunstâncias, não permita que isso arranque do teu coração a transformação que Jesus quer fazer. Jesus, Ele vai te surpreender. Ele vai te surpreender e todos vão ver. Até mesmo muitos não vão entender. Porque Jesus, Ele tem uma particularidade incrível. Jesus, Ele não foi para o meio do salão para poder fazer aquela transformação ali. Jesus, Ele vai bem sutil, bem calado, se enchem as talhas e as leve. Simples, né? Mas muitas vezes Jesus é assim, é simples. E nós temos que entender com simples atitude diante dEle, que Ele pode nos transformar. Simples atitude. A atitude de estar aqui, recebendo a palavra, louvando, glorificando e exaltando o nome dEle. Nunca pare. Nunca permita que nada impeça o agir de Deus sobre a tua vida. E essa é a palavra de Deus para nós hoje. Eu quero dizer que eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. E eu creio que Jesus, Ele vai fazer muita transformação. Ele vai te purificar. Ele vai transformar pessoas na tua vida. Ele vai transformar pessoas na sua área de trabalho. Ele pode transformar o seu casamento. Mas temos que estar atentos. Que nós usamos como talhas, é através de nossas vidas que esse vinho de alegria pode chegar na vida de outras pessoas. Amém, Jesus. Fique de pé em seu lugar.